Fala pessoal, tudo bem? Carlos Kowalski, bem-vindo ao canal Meu Teto. Aqui a gente procura levar informações sobre o mundo imobiliário, sobre compra, venda. Você que está pensando em comprar, alugar, a gente procura sempre levar essas informações. E hoje a gente quer fazer um vídeo sobre como você pode estar cuidando do seu patrimônio, você que tem casa, apartamento, tem um sítio. Assim, algumas dicas de como a gente pode estar de repente administrando, né, procurando otimizar os recursos, principalmente quem mora em condomínio, né? Então, se você gostar, veja o vídeo até o final, deixa seu like, compartilha e vamos pro vídeo. Quando a gente fala em imóveis, ele tem todo um valor sentimental, ele tem um valor econômico, né? Um imóvel é uma coisa que a gente usa para morar, para lazer, para investimento. E quanto mais a gente cuidar desse patrimônio, quanto mais assim a gente puder estar, digamos, cuidando melhor, sem estar gastando muito, a gente vai estar construindo cada vez mais o nosso próprio patrimônio, né? Então, assim, eu queria começar falando sobre apartamentos ou condomínios, né? Para quem mora em condomínio, em prédio, né? Também em condomínio de casa, né? Ou condomínio fechado, como se diz, né? Então, a primeira dica que eu queria falar é sobre serviços terceirizados, né? Toda empresa que vai contratar os bancos também, quando procuram contratar fornecedores, eles procuram 3, 4, 5 orçamentos. Por quê? Para buscar o melhor profissional com o melhor custo, né? Então, por que muitas vezes nós que estamos morando em condomínios temos um serviço de pedreiro, pintor, eletricista, hidráulica, né? Qualquer manutenção, por que muitas vezes a gente também não pode fazer isso, né? Isso acaba muitas vezes, além da transparência, né, que a própria administração do prédio vai passar, ela traz com certeza que você está buscando cuidar da melhor forma do dinheiro do condomínio, né? Ou do seu próprio dinheiro, no caso. A questão também dos serviços terceirizados tem o ponto dos elevadores. Logicamente, o elevador ele é uma manutenção extremamente especializada. Então, normalmente, as pessoas que fazem, as empresas que fazem as manutenções dos elevadores, geralmente são os mesmos fabricantes. Por quê? Por causa da reposição de peças, de garantia, né? Mas nada impede de você, síndico, subsíndico, estar negociando com essas empresas, porque eles têm interesse em manter o serviço e conseguir sempre um desconto, algum preço que seja bom para todos, por que não, né? Outro ponto é a questão de reformas, pequenos reparos, né? Muitas vezes começa a dar uma ferrugem num ferro de garagem, começa a descascar uma pintura, um cimento que racha aqui e ali, né? Coisas não obras estruturais, logicamente, né? Mas assim, o que acontece? Sempre é importante, quando for surgindo isso, consertar isso no começo. Por quê? Porque se você for deixando, daqui a pouco uma pequena rachadura pode virar uma fenda, pode ocasionar um problema maior. Daqui a pouco um pequeno vazamento pode virar um cano que acaba muitas vezes estourando, e isso acaba ocasionando, ou pode ocasionar custos maiores. Então assim, outra dica é, surgir um pequeno problema, reparo, já faz isso já. Porque dessa forma você evita maiores transtornos ou maiores gastos no futuro. Outro ponto que merece destaque, principalmente em edifícios, é a questão da pintura. A função da pintura, ela além de embelezar o condomínio, o prédio, ela tem a função de proteção. Ela protege contra a umidade, protege contra a ferrugem, protege o cimento dos desgastes naturais do tempo, né? E prédios, normalmente eles são pintados ou repintados a cada 5, 7, 8 anos. Depende o tipo do material, depende a tinta que foi usada. Então, a dica aqui é nunca deixar passar ou procurar não deixar passar esse tempo o máximo assim. Por quê? Porque começa a deteriorar e causar até umidade nos apartamentos. Então, e são valores elevados, geralmente, essas pinturas. Então, quando você for olhar o caixa do seu prédio, talvez seria questão de começar uma chamada de capital com 2 ou 3 anos de antecedência. Pode ser um valor, muitas vezes 100, 200 reais, alguns 50 reais, né? Depende do condomínio, depende da quantidade de apartamentos.
Mas o que acontece? Não vai pesar no bolso dos moradores e quando chegar o momento, você já, pelo menos, se não tiver todo o dinheiro em caixa, já vai ter um grande percentual. Do que se deixar, muitas vezes, chega no momento da urgência, tem que fazer a pintura, aí talvez tenha uma chamada de capital elevada, que tem que ser feita quase em forma emergencial, e isso acaba, muitas vezes, pesando no bolso de alguém, né? Então fica aqui a dica, se tem chamada de capital, dilui o custo da pintura ou das grandes obras no tempo e acaba ficando mais leve para todo mundo. Conta de telefone e internet. As empresas de telefonia é um mercado altamente concorrido. Telefonia, internet, né? Hoje é todo um pacote só. Então, assim, procura cada 6 meses, um ano, entender o que é o pacote de dados que vocês têm e qual é o custo. E liga para a sua operadora e procura também ver o que os concorrentes oferecem. Eu acredito que você vai se surpreender com a possibilidade de estar reduzindo o custo e aumentando a velocidade, a qualidade do pacote de dados, tá? Até se você fizer isso e conseguir uma redução, deixa nos seus comentários ali se foi uma boa ideia, porque assim, eu já tive várias experiências assim de pessoas que fizeram isso e realmente conseguiram. Outro ponto é a questão do seguro do imóvel, né? De casa, do apartamento, do condomínio, né? Procure entender se você é síndico ou subsíndico, procure entender qual é o seguro, como está o seguro do seu prédio, né? Seguros residenciais, eles têm uma série de cláusulas e principalmente de edifícios. Tem vários pontos, por exemplo, todos externos, está coberto, não está. Procure entender o que cobre o seguro, né, do seu prédio, da sua residência. Por quê? Porque o seguro, quando você for utilizar, provavelmente vai ser no momento de urgência, no momento do imprevisto, né? Então, nessa hora, você talvez não vá ter tempo de entender ou saber quais são as cláusulas, o que está coberto ou não, né? Outro ponto, tenha sempre em mãos, tenha na agenda o telefone da sua seguradora ou do seu corretor. Por assim, se você, no momento da urgência, você vai precisar ligar para alguém, não vai ser um momento talvez de procurar apólice ou procurar esse número de telefone em algum lugar, em alguma gaveta. Então, se você tem ele guardado no seu celular, com certeza é muito mais prático e recomendável. Outro ponto do seguro, os seguros, muitos seguros, seguradoras oferecem as manutenções de serviços, né? Serviços inclusos como chaveiros, manutenção de ar-condicionado, eletricistas, encanadores. Então, procure entender se o teu seguro já não tem isso embutido. Muitas vezes você precisa de um profissional desse e acaba pagando quando você, na verdade, já contratou isso na tua apólice lá atrás. Então, muitas vezes é um custo desnecessário que já está pago e a seguradora pode te oferecer. É bem comum esse serviço, né? E ele muitas vezes acaba passando despercebido, mas é sempre bom entender isso. Outro ponto, quem tem o imóvel financiado, no financiamento imobiliário, e aqui no canal a gente tem vários vídeos sobre financiamento, existe o seguro prestamista de morte e invalidez. É importante frisar que esse seguro ele não é um seguro do seu imóvel. O seguro, digamos, se queimar uma TV, se der um dano elétrico, hidráulico, né? Ele é um seguro para a estrutura do imóvel e é um seguro financeiro, que se o cliente, né, a pessoa que tem o financiamento vier a falecer, ele cobre a questão da dívida, né? Mas não é um seguro do imóvel. Então procura, se você tem o financiamento imobiliário, ele tem esse seguro, mas ele é um seguro financeiro, digamos assim, do imóvel. Não é o seguro do seu imóvel na parte, digamos, residencial interna. Questão do seguro ainda, né? Você daqui a pouco tem o seguro, mas procura seu corretor, procura entender, não tem problema nenhum, é um profissional especializado que vai explicar isso, todas as cláusulas, tudo certo para não ficar nenhuma dúvida. Questão da energia elétrica, né? Tenho dito popular, luz que se apaga não se paga, né? Então, assim, é muito importante colocar sensores nas áreas externas, né? Ou estar regulando esses sensores, que muitas vezes com o tempo eles acabam não ligando ou desligando antes ou depois do tempo. Então, procure ver como é que estão esses sensores, se tem ou não, né? E também, lógico, as luzes de LED hoje são mais econômicas. E outro ponto é a questão da energia fotovoltaica, tá? Você pode fazer um orçamento, como a gente falou, 3 orçamentos ou 4, para entender como isso pode beneficiar.
você em 5 anos já não vai ter mais o custo da energia elétrica e já vai estar pagando o equipamento que é seu, que vai gerar energia ali por 20, 25 anos e vai ter uma economia de 90% a 95%. De novo, procura um profissional, procura entender, né, o custo disso, custo financeiro, mas com certeza, né, hoje o Brasil tá isso muito forte, né, a famosa energia fotovoltaica ou energia solar. Então procure entender isso, se você tem espaço no seu condomínio, na sua casa, para aquecimento de piscina, né? Isso é realmente uma coisa muito importante na redução dos custos, ou para a sua empresa também, né? Bom, para os imóveis comerciais, né, normalmente as empresas têm a questão dos custos muito na ponta do lápis, né? Mas um custo muito importante muitas vezes é o aluguel, né? Então a dica é, procura renegociar muitas vezes quando tem o reajuste dos aluguéis. Quem tem um bom inquilino não quer perder e quem está bem instalado num imóvel alugado também não quer sair. Então um acordo entre as partes ali, conversando, com certeza chega no meio termo e fica bom para todo mundo. A questão, muitas pessoas, né, principalmente quem mora na cidade, gosta de comprar um sítio, ter um sítio, né, imóveis rurais, né? Então sempre tenha em mente que um sítio, ele é muito legal, mas ele tem outros custos também. Muitas vezes você talvez gaste com manutenção, né, estradas, cercas, aparagrama, né, talvez um caseiro. E isso sempre é importante ter uma pessoa de confiança e saber o custo médio, quanto vai ser, quanto você vai pagar por isso na região. E assim, outro ponto, voltando agora um pouco aos imóveis residenciais, principalmente condomínio, uma dica é: participe das assembleias do seu prédio. Quando tem uma assembleia, são para tomar decisões que muitas vezes afetam a vida no condomínio e o custo, né? Muitas vezes chamada de capital, uma obra de melhoria, uma obra emergencial. Então, assim, procure participar das assembleias, entender realmente o que está acontecendo, né? Porque uma empresa, ela funciona com todos trabalhando junto com uma direção. Um condomínio é mais ou menos isso. A direção do caso, o síndico, o subsíndico, mas todas as pessoas que moram no condomínio têm que trabalhar para o bem-estar comum, né? E assim, para finalizar, eu digo assim, ó, seja síndico uma vez na vida pelo menos, ou subsíndico. Por quê? Se você já não tem o hábito de estar acompanhando, vendo as contas do seu condomínio, saber como funciona, ser síndico vai te trazer a oportunidade de entender todo o seu condomínio por dentro, na parte administrativa, negociar com fornecedores, conversar com moradores, questão muitas vezes de inadimplência, e isso é o bem comum que todos deveriam fazer pelo menos uma vez. Por quê? Porque se todos entenderem como é que funciona um condomínio, os custos e todos ajudar, com certeza é uma forma de estar economizando e valorizando o patrimônio, né, o patrimônio de todo mundo aí. Então, isso que eu queria levar para vocês hoje, né? A gente tem, como falou, outros vídeos ali falando da parte de finanças, parte de financiamento, mas hoje era um vídeo assim mais, digamos, com algumas dicas de economia e boas práticas aí. Beleza? Um abraço, fiquem bem e até o próximo vídeo.